eu saí das redes sociais e nesse vídeo eu vou te dizer o porquê que eu saí das redes sociais e como que sair das redes sociais pode ser benéfico para você. Bom, primeiro assim, eu saí porque eu sentia que eu estava vivendo muito a vida de outras pessoas, olhando muito outras pessoas fazendo coisas que eu gostaria de fazer, sabe, assim, e ao longo do meu dia inteiro, ao longo de 24 horas, eu sentia que eu tava vivendo, tipo assim, 20 horas da vida de outra pessoa e 1 hora da minha, sabe, eu tava vivendo muito pouco da minha própria vida e por isso que eu sentia muitas vezes que a minha vida não tava andando, sabe, como se eu tivesse sempre parada no mesmo lugar, só que na realidade a minha vida ela tava andando, eu que não tava percebendo, sabe assim, porque eu ficava tanto ali presa na tela e cheia de dopamina barata, cheia de informações inúteis, que eu ficava com a minha visão tão limitada assim à tela, que eu não conseguia ver a minha vida como um todo, sabe, assim, ao meu redor. E isso me impactou bastante, assim, eu fiquei muito mal com o meu tempo de uso. Meu tempo de uso era tipo assim, 4, às vezes 5, às vezes 6 até 8 horas por dia, o que dava, o total era o que mais me impressionava, assim, na semana e no mês, 35 horas da minha vida perdida olhando para o celular. E eu olhava para aquele tempo todo e eu pensava, meu Deus, não é possível que eu não tenha outras coisas para fazer, sabe, que eu não tenha outras obrigações pra ter um tempo de tela tão alto, sabe, assim, não é possível, o que tá acontecendo? E realmente chegou meu aniversário, eu resolvi tomar essa decisão de deletar as redes sociais, principalmente aquelas que o foco maior são vídeos curtos, onde tem menos informação, mas tem, assim, mais dopamina barata e a gente não tem muito controle do que assiste, sabe? Eu fiquei realmente assim, não, tenho que deletar, tenho que fazer algo em relação a isso para que a minha vida volte a ser o que era, porque o que eu percebi quando eu fiz isso é que nós éramos muito mais conectados antes das redes sociais bombarem do que agora, sabe, assim, antes, quando eu digo antes, eu tô falando assim, há uns 10 anos atrás, há 10 anos atrás, pra gente ter acesso a uma outra pessoa, por exemplo, a gente precisava ligar, né, assim, que era uma conexão maior do que você mandar um áudio, uma mensagem de texto, ou então a gente precisava realmente marcar um encontro presencial com aquela pessoa, né, e conversar olho no olho, cara a cara com aquela pessoa. A gente não tinha acesso tão fácil às pessoas e às informações como nós temos hoje. E eu fiquei pensando, caramba, eu sinto muita falta disso, dessa dificuldade ao acesso à informação. Claro, porque sim, para muita coisa facilitou, isso a gente tem que concordar, mas também para muita coisa, assim, essa facilidade das redes sociais e a informação não foi tão benéfica, não foi tão boa, principalmente falando em relação às nossas próprias relações com a nossa família, com o nosso grupo de amigos. Hoje, quantos reels, sabe, assim, não substituem um encontro que poderia ser presencial? Quantas mensagens a gente troca ao longo do dia que a gente não poderia estar falando pessoalmente com a pessoa, sabe? E nem só mensagem escrita, mas às vezes a gente manda GIF para a pessoa e a gente poderia estar falando com ela, sabe? Tendo uma conexão realmente real e profunda com aquela pessoa. Hoje em dia parece que tá tudo muito artificial, muito vazio, muito raso e sem conexão, sabe? É como se nós fôssemos a geração mais conectada e desconectada ao mesmo tempo, porque nós estamos o tempo todo conectado, sabe, assim, o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro no computador, no tablet, enfim, mas assim, nós estamos completamente desconectados da nossa própria essência, da nossa própria vida, do que nós queremos para o nosso futuro, por exemplo, ou sabe assim, como é que tá o nosso presente, como é que tá a nossa família, como é que tá a nossa vida como um todo, sabe? Nós estamos extremamente desconectados
da nossa alma, da nossa essência e dos nossos parentes, das pessoas que mais importam pra gente. Muitas vezes a gente sabe muito da vida de um famoso, sei lá de São Paulo, mas se for perguntar para essa mesma pessoa, sei lá, o que o tio dela gostaria de ganhar de presente de aniversário, a pessoa não vai saber responder, sabe? Porque a gente não conhece mais o nosso próprio ciclo, a nossa própria tribo, vamos dizer assim, sabe? Nós preferimos conhecer pessoas que não estão nem ao nosso alcance e que, na grande maioria das vezes, não estão nem aí pro que a gente pensa, pro que a gente fala, pro que a gente comenta no vídeo, sabe? E uma coisa que eu percebo também é que muitas vezes nós exaltamos pessoas famosas, principalmente influenciadores digitais, como se fossem ídolos, deuses, enfim. Tá, deuses eu sei que eu exagerei um pouco, mas assim, como se fossem ídolos, como se fossem pessoas superiores a nós, sabe? E você vai conhecer a pessoa pessoalmente ali, cara a cara. Muitas vezes o influenciador tem mais de 100 mil seguidores, 20 mil, enfim. E pessoalmente a pessoa é tão tímida que ela não sabe nem desenvolver uma conversa normal, sabe? Eu fico assim, meu Deus, como é que pode isso impactar tanto na nossa vida, sabe? Um vídeo que alguém posta, daí pessoalmente a pessoa... Ah, legal, pô, beleza. Ou então pior, quando a pessoa não fala nada, e ela fica te olhando tipo... Ah, tu viu meu vídeo? Eu fico, meu Deus, a pessoa não consegue desenvolver um diálogo, sabe? E eu fico me perguntando muitas vezes se sem a internet, vamos supor que hoje, acabou a internet, não tem mais, tudo desconectado. Será que esses influenciadores, eles teriam todo esse impacto e eles teriam toda essa máscara que eles mesmos que criaram? Será que eles teriam tudo isso? Eu acho que não. Particularmente, eu, Carol, acho que não. Sem as redes sociais, eu acredito que nós teríamos que ser nós mesmos, independentemente de com quem a gente está falando, de onde a gente está, se a gente está bem ou mal-humorado, enfim, como realmente deveria ser, não é mesmo? Uma outra coisa também que me fez apagar as redes sociais foi uma frase que eu li no livro O Essencialismo, que foi um livro que uma amiga minha me emprestou esses dias, e a frase é a seguinte: é muito melhor você escolher uma direção, avançar nessa direção e ter resultado nessa única direção que você escolheu, do que você avançar 1 milímetro em várias direções ao mesmo tempo, sabe? Então é muito melhor você escolher um único caminho, esperar ter resultados concretos nesse único caminho, do que você ficar perdido assim em várias direções e avançar 1 milímetro, assim, muito pouquinho, sabe? E quando eu li, eu vi o desenho, tem uma ilustração no livro, tudo, que eu achei bem interessante, eu fiquei, caramba, é muitas vezes isso que eu tava sentindo, sabe? Em relação ao uso do celular. Eu tava sentindo que eu tava só naquilo ali. E eu pensava muito em diversos outros caminhos, porém, nenhum desses caminhos realmente eu colocava em prática, sabe? Foi quando eu realmente deletei as redes sociais que a minha visão ela se expandiu. E daí eu comecei realmente a ser mais presente na minha vida, sabe? Foi agora falando da parte dos benefícios, né, assim, de deletar as redes sociais, o maior deles foi eu me sentir mais presente na minha vida, sabe? Eu sentia que antes eu era muito desligada, muito mesmo. Eu sentia até que as redes sociais, o excesso do meu consumo, estava prejudicando a minha criação como criadora de conteúdo, porque eu não tinha mais tanta paciência para criar um roteiro, para criar um vídeo longo, que é esse que eu amo fazer, amo gravar, e tudo isso é um processo, né? Tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. A gente cria o roteiro, que é a pré-produção, a gente grava, que é a produção, e tem a pós-produção, que é a edição e a postagem. Tudo isso leva tempo, a gente precisa de concentração. E eu já não estava mais tendo
muito saco mesmo para fazer isso, e eu só fui voltar a ter paciência para fazer isso, que eu adoro, que é gravar esse vídeo, depois de deletar as redes sociais, sabe? E tava prejudicando a minha criação de conteúdo como criadora de conteúdo, no sentido de eu via um criador de conteúdo muito famoso e daí eu queria imitar ele, sabe? Não vou usar nem aqui a palavra me inspirar, porque não era isso que eu tava fazendo. Eu queria realmente tentar imitá-lo, mas a gente nunca vai conseguir imitar o outro, né? Assim, nós sempre seremos nós mesmos, sabe? Por mais que a gente tente imitar o outro porque nós achamos que a grama do vizinho é mais verde, não. Nós sempre seremos nós mesmos, sabe? Isso é algo que com certeza eu aprendi com isso. Mas agora, voltando aos benefícios de eu ter feito isso, eu, assim, saí das redes sociais desde 25 de abril, que foi o meu aniversário. Então já faz um tempinho que eu tô assim, tô mantendo. Meu uso, ele caiu drasticamente. Se antes estava, tipo, 4 a 7 horas, agora tá, tipo assim, 2 horas e 15. O meu máximo, gente, é 3 horas. Porque também, quando começa a ter muitas informações desnecessárias, porque às vezes eu ainda preciso entrar, muitas vezes até para postar conteúdo para vocês, eu já saio, sabe? Assim, já começa a me afetar e eu já volto ali pro normal, né? Normal que eu quero dizer é não ser assim tão acelerada, sabe? Porque a vida não é acelerada. A vida real, a vida offline, ela não é nem um pouco acelerada. E acho que por isso que a gente acabou substituindo a vida real, a vida off, pela vida online, né? Porque é muito mais fácil fingir ter uma vida que na realidade não existe do que viver a vida real, sabe? Mais fácil entre aspas, assim, né? Mas o maior benefício foi com certeza eu estar mais presente na minha própria vida. Ampliou demais a minha visão sobre a minha própria vida, sobre mim mesma. Agora eu consigo começar uma tarefa e terminar sem ficar mexendo no celular. Eu consigo sair de casa sem meu celular. Então, por exemplo, então sair de casa com a minha mãe. Se eu sair de casa e eu tô com a minha mãe, pra que eu vou levar o meu celular? Entende? Não tem muito sentido, sabe, assim. E uma outra coisa também que eu pensei é o quanto nós ficamos ansiosos, sabe, assim. A gente tá numa fila, de repente a gente quer começar a rolar alguma coisa, sabe? Como se desse um tiquezinho na mão. E eu fico, gente, não, sabe? Eu comecei a perceber que essa vontade toda que era de rolar o feed, na realidade é uma vontade de criar algo. Como igual nós éramos crianças. A gente sempre tinha alguma coisa manual para fazer, né? Alguma coisa para colar, pintar, desenhar. Eu gosto muito até hoje de pintar. Tô nem aí pra minha idade, entendeu? Eu gosto muito de pintar aquele Jardim das Mandalas, eu acho maravilhoso. E assim, pintar, escrever, sabe? Realmente criar algo nosso. Essa necessidade que começou com as redes sociais, na realidade é uma necessidade de criação, não é uma necessidade de olhar a vida das outras pessoas, nem de copiar ninguém. Eu não sinto mais o FOMO, né? Que tem até um nome em inglês para essa sigla, mas é basicamente o medo de ficar de fora, sabe? Eu sei muito bem que se eu ficar o dia inteiro sem meu celular, eu sei muito bem que eu não vou perder absolutamente nada. Nada, 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 sabe? Porque a realidade é que isso de sair do celular, das redes sociais, é mais algo que muda na nossa própria vida enquanto indivíduo. Não é algo que vai afetar diretamente outras pessoas ao nosso redor, sabe? Não vai afetar tanto a sua família, tanto... Se você continuar falando com eles, por exemplo, pelo WhatsApp, que foi o que eu fiz, ninguém vai nem perceber. Se você não falar, se você não fizer um vídeo assim, por exemplo, como eu faço pra internet, ninguém vai nem perceber, sabe? Assim, essa é a grande realidade. E notícias que realmente você vai precisar saber tudo, vai chegar até você, sabe? Então não se preocupe nem um pouco com isso. Porque é aquele ditado, notícia ruim vem rápido. Eu gosto de um outro ditado que é o seguinte: notícia boa e notícia ruim chegam rápido. Todas duas, sabe?
A gente fica sabendo com uma rapidez que é impressionante. Ou você vai saber pessoalmente, ou então você vai saber pelo WhatsApp, enfim. Eu estou lendo nesse exato momento 2 livros ao mesmo tempo, que é um físico e um pelo meu Kindle. E também eu comprei relógio. Nunca usei relógio na minha vida. Comprei relógio, esse daqui é digital, porque eu não gosto muito de relógio de ponteiro, né, assim. E eu tô me sentindo realmente muito mais presente, sabe? E eu tô começando a, assim, realmente viver a minha vida e não a vida dos outros, sabe? E eu comecei a fazer as minhas coisas com uma rapidez, gente, que vocês não têm noção. E claro que eu tô fazendo muito mais rápido, porque agora eu não fico parando, né? Não tem nada pra rolar o feed, enfim. Não tem nada pra me distrair, vamos dizer assim. Algo que eu comecei a fazer, porque, claro, a gente tem aqueles momentos livres do dia, aqueles espaços entre uma tarefa e outra, que a gente realmente não tem muito o que fazer, principalmente no final de semana. Por exemplo, agora eu deixei pra gravar meus vídeos no final de semana, porque é uma coisa que ocupa mais a minha cabeça, né, assim, que eu gosto pra caramba de fazer. Mas, assim, eu comecei a ler, né, nesses intervalos eu comecei a ler e eu fiquei impressionada que em menos de meia hora eu li umas 30 páginas de um livro que eu tô começando a ler, um livro físico, e eu fiquei, meu Deus, como eu senti falta disso, porque aos 10 anos atrás eu devorava livros de 400 páginas em 2 dias, porque eu lia 200 páginas num dia, 200 páginas no outro, sabe? E eu amava isso, e eu tô começando a me reconhecer, sabe? Na internet nós conhecemos tantas pessoas, como já falei aqui, mas nós esquecemos muitas vezes de nos conhecer, sabe? De se perguntar o que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre, de realmente passar um tempo com a gente, da solitude, que é diferente de solidão, sabe? A solidão é uma coisa muito triste, muito melancólica, mas a solitude é um sentimento muito bom porque é aquela pessoa que consegue se sentir bem sozinha, sabe? Tipo assim, eu consigo ler um livro sozinha, eu não preciso estar o tempo todo na companhia de outras pessoas. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. Vamos voltar, gente, a criar conexões reais, a criar relacionamentos duradouros. E não tô falando aqui só de relacionamento amoroso, mas relacionamento familiar mesmo, sabe? Assim, vamos realmente se conectar, se reconectar com a nossa essência. Vamos buscar conhecimento e viver a vida do jeito que ela é. Porque a vida não é uma inteligência artificial, a vida, ela é muito boa. E na vida nós teremos dias péssimos, dias ruins, dias bons, dias muito bons e dias maravilhosos. E nós temos que, cada um à sua maneira, aprendermos a termos dias maravilhosos, termos dias excelentes, sabe? Nós temos que nos reconectar com a nossa própria essência. Viver a nossa própria vida. Porque a vida, ela passa rápido e ela é só uma. E todo o tempo que a gente já perdeu, nós não vamos ter como recuperar. Mas o tempo que a gente ainda tem pela frente, aí sim, com esse tempo a gente pode fazer alguma coisa com ele, né? A gente pode começar a aproveitar ele de uma forma mais saudável. E o ponto desse vídeo não é sair das redes sociais para sempre, demonizar as redes sociais. Não. O ponto é qual é o equilíbrio entre usar as redes sociais como uma ferramenta, até que ponto essa ferramenta pode destruir o nosso potencial de criação, sabe? Então vamos usar essa ferramenta como uma ferramenta. Ferramenta de conhecimento, ferramenta de compartilhar boas informações. E vamos aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, que eu sei que você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, que eu vou postar aqui toda semana. E, claro, compartilha esse vídeo com todo mundo, tá? E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!